E aí, hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa metáfora de liderança que, olha, é antiga, mas super atual, a do pastor e o seu rebanho. É um modelo que atravessa os séculos, sabe? E tá cheio de lições incríveis sobre cuidado, sobre crescimento, sobre o que é de verdade construir uma comunidade. Então, para começar, fica essa pergunta no ar. O que um rebanho de ovelhas pode ensinar sobre liderança? Parece uma pergunta simples, talvez até meio inusitada, né? Mas a dinâmica entre o pastor e as ovelhas, nossa, ela revela uma forma de liderar que é, ao mesmo tempo, super profunda e, acima de tudo, cheia de compaixão. Para a gente entender bem esse modelo, primeiro precisamos conhecer os papéis, os personagens nessa história. Temos o pastor, que, claro, é o líder. Aí vem o cordeiro. No original, ele é chamado de numim, que é uma palavra que simboliza quem está chegando agora, o novato. E por último, temos a ovelha, que representa aquele membro que já está há mais tempo, o membro maduro da comunidade. Ok, e por onde a gente começa? Exatamente por aqui, cuidando dos cordeiros. A essência desse modelo de liderança está toda em dar atenção primeiro para quem é mais novo, para quem está mais vulnerável. Sabe, o cuidado com os cordeiros é a base, é o alicerce que vai sustentar o crescimento de toda a comunidade. Tá, mas do que um cordeiro precisa, afinal? A resposta é bem direta. Ele precisa do básico, do leite. E essa metáfora é ótima, né? O leite é aquele ensinamento fundamental, sabe? Aquele que é passado com carinho, com gentileza, sem complicação nenhuma. É o primeiro alimento, super essencial para dar força e nutrição para quem está bem no comecinho da jornada. Certo. Com os cordeiros bem alimentados e cuidados, qual é o próximo passo? Bom, agora o foco do líder se amplia. Ele passa a guiar também as ovelhas, ou seja, aqueles membros que já têm mais estrada, mais experiência dentro do grupo. E o ponto-chave aqui é a mudança no cardápio. As ovelhas, elas não se satisfazem mais só com o leite. Elas precisam de alimento sólido. Mas o que seria esse alimento sólido? É uma orientação mais profunda, um direcionamento mais firme e, olha só, até uma correção quando for preciso. Tudo isso para garantir que o crescimento continue, que ninguém fique estagnado. Então fica bem claro que liderar desse jeito não é seguir uma receita de bolo, né? É totalmente diferente. Para os cordeiros, o líder oferece o leite, o básico, com toda a paciência do mundo. Já para as ovelhas, o prato é outro. É o alimento sólido da orientação, do ajuste de rota. Um líder de verdade, tal qual um bom pastor, sabe exatamente do que cada um precisa. Esse modelo do pastor líder, ele nos dá um processo muito claro, em 3 passos. Primeiro passo, alimentar os cordeiros, os novatos. Segundo, pastorear as ovelhas, os membros já maduros. E o terceiro, que é super importante, apacentar o rebanho inteiro, que nada mais é do que garantir que todo mundo, sem exceção, receba o cuidado e a nutrição que precisa para continuar saudável e unido. Beleza, tudo isso parece muito bom na teoria, né? Mas e na prática? Como é que isso funciona no dia a dia? Porque não é só filosofia, tem que ter ação. Existem ferramentas, atitudes bem concretas que um líder pastor precisa usar para cuidar bem de toda a comunidade. E olha só como esse cuidado se manifesta na prática. É aconselhar, orar, visitar, é de fato estar presente na vida das pessoas. Mas não é só isso. É também proteger o grupo, é ser um verdadeiro guardião, sabe? Defendendo a comunidade de ensinos ou ideias que possam fazer mal, que possam desunir. Essa tabela aqui mostra bem o equilíbrio delicado que um líder precisa ter. É uma dança, sabe? É preciso ter firmeza, sim, mas essa firmeza tem que vir sempre junto com o amor. A correção nunca é para punir, mas sim para guiar de volta para o caminho certo. É um malabarismo constante entre esses 3 pontos: firmeza, amor e correção. E agora a gente chega no ponto central, na fundação, no coração de toda essa filosofia. O que sustenta cada ação, cada decisão desse líder? É um princípio tão fundamental, mas tão fundamental, que ele vira de ponta cabeça a nossa ideia tradicional de poder. Sabe por quê? Porque nesse modelo, liderar não tem absolutamente nada a ver com dominar pelo medo, com impor uma hierarquia. Pelo contrário, é sobre ser um cuidador, um mordomo no sentido de administrar bem o que foi confiado. Alguém que zela pelo bem-estar de todo mundo com um único objetivo em mente: servir a comunidade, e não o contrário. E essa frase, nossa, ela resume tudo de forma perfeita. O maior entre vós será vosso servo. A verdadeira grandeza de um líder não está no poder que ele acumula, mas na sua capacidade de servir.
No fim das contas, é isso. O maior de todos é aquele que se coloca a serviço. E para a gente terminar, fica essa reflexão no ar. A gente viu os 3 papéis: o pastor, o cordeiro e a ovelha. Cada um com sua função, cada um com sua importância. Mas a pergunta que fica é, numa comunidade que realmente cresce e prospera, qual desses papéis é o mais essencial? Ou será que a verdadeira força não está em um papel específico, mas sim na conexão, na interdependência saudável entre todos eles? Fica aí para a gente pensar.